Temos um livro que chama A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Vou colocar só Dante, tá bom? E esse livro, que também é super clássico, maravilhoso, nossa, um dos maiores livros da vida, ele é escrito todo em tercetos também. Então aqui a gente percebe mais uma relação clara e explícita do Drummond de dialogar com textos clássicos. Então, além da temática de dialogar com texto super clássico, a gente tem a forma de dialogando com outros. Você fala assim, Diane, mas tem tantos textos inscritos em tercetos por aí, será que não? Não dessa forma, né? O que a gente tem aqui, como eu disse, é o Dante, ele escreve o livro inteiro dele em tercetos, ele é considerado, né, o cara que melhor fez isso, né, assim como o Camões foi o que fez lá o livro todo metrificado, todo rimado, considerado um dos melhores por essa questão da forma, conseguir manter essa forma, o livro todo de 300 páginas. Dante também é considerado o expoente italiano por ter conseguido escrever esse livro com toda essa regularidade, né, tem ali a métrica, tem ali a rima. No caso de Drummond, a gente não tem a rima, então não sei se vocês observaram, mas a gente não tem a rima. Então, quer dizer, a gente tem a manutenção do terceto, ou vamos dizer assim, não a manutenção, mas um resgate. Então, tem um resgate do terceto ali do Dante, mas nós não temos, por exemplo, a rima. E nós também não temos os períodos findos, os períodos acabados, porque temos o enjambement. Já em Dante, a gente tem sempre esses tercetos constituindo um período fechado. Então, quer dizer, vamos dizer que a forma é assim, muito mais sublime. Então, de novo, o Drummond, ele pega ali um clássico, mas ele subverte. Então, quer dizer, ele vai fazer o terceto, mas ele não vai fazer o terceto rimado, ele não vai fazer cada terceto tendo a ideia completa de um período. Então, a gente tem a relação com o clássico, mas uma relação subversiva. E também a ideia do caminhante. O Dante, a gente tem nessa Divina Comédia, justamente o Virgílio que vai ali caminhar, né? Vai caminhando, vai andando, e o que acontece? Nesse caminho dele, ele começa meio perdido, começa sem saber onde está, e vai terminar iluminado. E é o que a gente vai ver se vai acontecer com essa pessoa, que até agora está bastante perdida, se ela vai conseguir também terminar iluminada, como o Dante, e se vai ficar lá feliz como o Vasco da Gama, nossa, espantado vendo o mundo, ou se ele vai ter um outro tipo de reação. Terceira parte do poema, o discurso do mundo. Então, o mundo faz um discurso. O que procuraste em ti, ou fora de teu restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando, dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, fechada, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que consumiste, vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Então, o que o mundo fala para ele? Fala assim, olha, você está um tempão procurando o sentido do mundo, você procurou em toda parte essa ciência, você procurou a explicação da vida, você procurou isso o tempo inteiro, e agora você está esquiva, agora você está falando, não quero mais saber disso, mas agora, o que você já foi consumido por essa busca, pode olhar, pode abrir o teu peito, pode contemplar, eu estou te dando de presente. Só quer dizer, você passou a vida inteira procurando isso. E agora você não tem mais nenhum trabalho, porque o mundo, estou aqui te oferecendo a máquina do mundo, o funcionamento do mundo. Assim como a deusa Tétis oferece ali para o Vasco da Gama, eu ofereço para você agora. Está aqui, tudo que você sempre quis, está aqui nas minhas mãos. Olha que máximo, e o que esse poeta vai fazer? Quarta parte, a epifania do universo, né? Epifania, esse insight, essa revelação do universo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge, distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados e as paixões, os impulsos e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber, no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se a engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original em seus enigmas, suas verdades altas mais que todos, monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Então, aqui é o poeta contando pra gente, né? Olha, tudo se revelou para mim, apareceu ali para mim. Era só eu querer olhar. Então, não vou ler de novo, né? Mas todo o original, os seus enigmas, as verdades, a memória dos deuses, que é tudo aquilo que é mais misterioso no mundo, que é mais enigmático no mundo, tudo aquilo que o ser humano sempre quis saber, se apresentou para mim. Estava ali o mundo falando, eu estou aqui para mostrar para você essa revelação. Daí a gente vai para a quinta parte. Olha o nome da quinta parte, que máximo. Essa é a parte mais importante do poema. A quinta parte chama a recusa do eu. Como assim? Olha aqui que ele fala. Então, o que a gente viu? Um cara perdido, nas trevas. Aí o mundo vem e fala assim, sabe tudo que você sempre quis procurar? Você sempre buscou? Então, eu vou te dar aqui. Aí ele fala, nossa, gente, me ofereceram tudo que eu sempre quis. Aí ele diz,
Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face, uma face que agora está neutra, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não for apetecível antes despiciendo, baixei os olhos, incurioso, laço desdenhando colher a coisa oferta que se abriu gratuita no engenho. Olha essa última estrofe. Baixei os olhos, desdenhando, não querendo colher aquilo que me estava sendo ofertado, que se abria gratuitamente a mim. Ele recusou, gente. Ele não quis descobrir o sentido do mundo. Não quis. Eu não quero. O mundo estava lá, está tudo aqui. Eu não quero. Vou recusar, baixei meu olho, não sou mais curioso. Tudo aquilo que vivia em mim, que fazia eu buscar por isso, já morreu. Estou com a face neutra e não estou querendo conversa. Última parte, finalizando, 2 últimas estrofes do poema, chama-se O Fechamento do Mundo e a Volta do Eu à Condição de Caminhante. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas Pedregosa e a máquina do mundo repelida se foi humildemente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia varioso de mãos pensas. Então, o que a gente tem aqui, gente? Olha que coisa. Alguém... De novo, toda uma subversão desse clássico. Então, se a gente tem o Vasco da Gama lá surpreso, espantado, nossa, em choque de ver a máquina do mundo, a gente tem lá o Virgílio que faz todo o caminho e termina iluminado, aqui a gente tem um poeta que fala assim, não quero mais. Passei a minha vida inteira procurando sentido para tudo. Não consegui achar. Agora que a treva baixou em mim, não tem mais o que faça eu querer buscar de novo. Não quero mais. Tô de saco cheio, tô exaurido, não quero mais saber. A galera, não, aqui não quero. E ele recusa e fala, não quero o mundo. Eu já parti para outra, eu não quero mais saber de sentido de mundo, eu não estou mais interessada, eu não quero mais nada. Então, muito interessante, né, gente? Esse poema, ele é considerado, como eu disse, o melhor por vários motivos, né? Tanto por essas relações que ele estabelece, quanto por essa questão que ele consegue fazer, que é colocar, né? Vamos dizer, a gente pode dizer que ele está conciliando, ou também que ele está opondo. É tão complexa a coisa que você pode falar das duas formas. Ele consegue ali unir o clássico, mas também o subversivo, o moderno. Então, quer dizer, observe que ele não deixou de ser moderno. Quando a gente fala assim, uma retomada do clássico, eu disse para vocês no começo, quando eu li o primeiro poema que eu coloquei na lousa. A gente pode olhar e falar assim, parece que houve uma retomada do clássico, mas será que houve mesmo? Sim, houve porque tem referência clássica, houve porque tem um vocabulário difícil, porque tem a forma, a valorização da forma, tem a métrica, a regularidade, ainda que não tenha rima, mas tem outros tipos de regularidades, como a estrofização. Mas, ainda assim, eu disse, vamos tomar cuidado para não falar assim, é um clássico, ponto. Não, ele é uma retomada do clássico, mas é uma recriação. Não é uma obra clássica nesse sentido, uma obra grega lá, uma obra do passado. Não, é uma obra que sim, dialoga com o clássico, mas de modo moderno. Porque quando é assim como lá, quando ele coloca Orfeu para subverter, fala, Orfeu, você que tinha todo o poder aqui, você não tem poder nenhum. Da mesma forma aqui, quando ele coloca essa máquina do mundo, não é para satirizar não, ele achava legal o Camões, achava legal, não é nesse sentido de satirizar, de rir deles, mas é no sentido de mostrar uma outra visão, uma visão do homem moderno. Então é assim, o homem clássico é aquele que aceita os deuses, aceita que ele é um incapaz e que os deuses são superiores. Então os deuses darão resposta para si, como acontece nesses casos. Já o homem moderno é aquele que só aceita quando ele faz. O homem moderno, ele é capaz, ele vai sozinho. Se ele não consegue sozinho, ele não quer que ninguém faça por ele. Ele não acredita mais em mitologia, ele não acredita mais em deuses, ele não acredita mais em religião. Então ele não precisa que ninguém faça por ele. Ele quer conquistar sozinho porque ele é capaz. Se ele não é capaz, ele prefere ficar sem, porque ele não precisa que ninguém dê para ele de mão beijada porque imagina que ele não conseguiu. Então é uma questão de orgulho, uma questão de postura de modernidade, sou eu quem vou fazer. Não é algo do além que vai fazer para mim que eu não estou nem vendo. Então a gente vê aqui que há sim esse diálogo com o clássico, mas há também essa diferenciação, né? Então aqui há recusa. Então se aqui eu tenho um espanto, uma divinização, uma admiração, eu só não tenho uma caneta. Aqui eu tenho uma admiração,
em Camões. Aqui eu tenho uma recusa. Alguém fala não. Muito legal sua máquina, mas não tô nem aí, não quero mais saber. Uma espécie de desistência, mas não é uma desistência que a pessoa tá tão passiva a ponto de falar assim, ai, tô aqui morrendo. Não, eu sinto de orgulho mesmo. Não, não quero. Chega, pra mim já deu. E com relação à Divina Comédia, a gente também tem essa relação da, vamos dizer assim, subversão do clássico, não só pela questão da forma, né, como é que Drummond escolhe fazer a forma, mas também porque a gente tem, como eu já disse pra vocês, um caminhante. Então a gente tem um caminhante, que aqui na Divina Comédia, ele vai andando e ele é iluminado, ele descobre algo, ele tem essa coisa da epifania. E a gente vai dizer que ele faz uma caminhada em espiral, né? O que é a espiral? É um movimento repetitivo, então você tem uma espécie de circularidade, porque está repetindo o mesmo movimento, né? Repetindo um caminho, mas sempre há um avanço. Então a pessoa repete, mas ela não está no mesmo lugar, ela vai saindo do lugar, ela vai avançando até ela chegar a algum ápice. Então a gente vai dizer que houve aqui um ser que foi iluminado. Já em Drummond, o que a gente tem? Um ser que se recusou a ser iluminado, não quis, é uma espécie de circularidade. Por que circularidade? Porque ele começa e termina o poema da mesma forma. Ele começa o poema andando na escuridão, perdido e vazio, e termina o poema andando na escuridão, perdido e vazio. Então ele está lá andando, enquanto máquina do mundo, fala, não quero saber de você, e continua igual. Então quer dizer, alguém que não sai do lugar, o poema começa e termina da mesma forma, porque ele está ali sempre da mesma forma, está ali sem encontrar nada, sem ter esse movimento para frente, ali como alguém perdido. Então, quer dizer, como eu disse, a gente tem uma confluência muito grande, né? Uma relação muito grande, muito intensa na poesia de Drummond. Esse foi só um exemplo de poema, mas isso acontece também em outros poemas, entre o clássico e o moderno. Então, você tem referências ao clássico, você tem retomadas clássicas, mas ao mesmo tempo você tem também o comportamento moderno, quer dizer, ele não está reproduzindo algo que já foi feito, ele está se apropriando de algo para dar uma cara nova, uma cara de modernidade, para mostrar diante desses mesmos tópicos, desses mesmos assuntos que já eram tratados lá no período clássico, qual que é a postura do homem moderno, esse homem antropocêntrico, esse homem que se acha centro do mundo, como é que é a nossa postura de homem, esse homem perdido, né? Esse homem que está vazio, tá bom?